Seja bem-vindo a mais uma aula do mini curso de submissão e autoridade da nossa igreja de Guarulhos. Nós estamos na nossa 9ª aula. Caso você não tenha assistido às outras aulas, eu te incentivo a voltar aos outros vídeos, desde a introdução ao início dos vídeos, na sequência correta, até a nossa aula de hoje. Nós estamos na aula 9ª e o nosso assunto que vai ser tratado será quando não é necessário a submissão. É um subtítulo e um título muito interessante. Nós vamos ver isso baseado na palavra, baseado na vontade de Deus. Amém? E eu quero te ajudar a entender, a meditar na palavra, a ver na palavra a necessidade que nós temos de ser submissos, mas também da maneira correta, né? Baseado na palavra. Todos nós ao longo do curso, né? Nas outras matérias que nós tivemos, nós vimos que nós somos sempre submissos a alguém, a autoridade, uma autoridade governamental, nós somos submissos a lideranças na igreja, nós somos submissos a chefes, né, a supervisores onde nós trabalhamos, até mesmo quem tem sua própria empresa, você é submisso também aos seus clientes, né, submisso a seus sócios, você é submisso, se você é esposa, você é submisso ao seu cônjuge. Nós estamos sempre sendo submissos a alguém, né? E primeiramente, a primeira pessoa que nós devemos ser submissos é a Deus. Você sempre vai precisar, né? Como eu falei, ser submisso a alguém, mas você vai precisar entender quando você precisa dizer não a alguém, né? Quando você pode dizer não, eu não vou fazer isso, porque isso não é correto. E nós vamos falar disso porque as pessoas precisam entender, nós precisamos entender que nós só podemos ser submissos às pessoas, a nossos cônjuges, a nossas lideranças, nossos governantes, quando o que eles solicitam, pedem ou ordenam está dentro da palavra. Se está fora da palavra, você não é obrigado a fazer, você não é obrigado a concordar. Tem a forma também correta de discordar. Você não pode também, numa autoridade, discordar de qualquer jeito, né? Sendo mal educado, sendo afrontoso, né? Você pode ter uma opinião diferente, discordar, mas também com a educação da forma correta. Só que para você entender qual é as coisas que você pode ser submisso ou não, você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar a palavra, meditar na palavra e principalmente conhecer o caráter de Deus. Porque quando você entende e conhece o caráter de Deus, você entende que existem coisas que Deus nunca te pediria, que a palavra nunca vai te pedir para fazer. Um exemplo básico e simples, uma mentira. O seu chefe te pede para você sonegar alguma coisa, ou fazer algo errado, ou mentir dentro da empresa que você trabalha. Você é submisso a ele, você depende daquele emprego, mas você não vai fazer, porque a palavra diz que nós não podemos mentir. A palavra diz que nosso caráter é igual ao caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter bom, que é imutável. E Deus, ele não mente. A palavra diz que ele nunca mente, ele não volta atrás na palavra dele. Então, nós somos pessoas que também não mentimos. Pessoas que não enganam, pessoas que não roubam, pessoas que não ultrapassam, pessoas que não tiram vantagem em cima das outras pessoas. E quando essas coisas são solicitadas através de lideranças, nós podemos dizer não. E tem uma história muito interessante que me chamou muita atenção. Por exemplo, em Atos 4:14, começa a contar a história de Pedro e João, né? Quando eles começam a ministrar. E eles estavam ministrando e curaram uma pessoa. E as autoridades daquele lugar falaram para eles, olha, vocês têm que parar de falar desse Deus, desse Jesus, seja o nome de quem for, vocês têm que parar de fazer isso. Vocês estão nos atrapalhando. Vocês não podem mais fazer isso. E no capítulo 4, no versículo 18, eles ainda falam: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro, no 20, Pedro fala: eu vou continuar. As pessoas precisam dessa palavra, as pessoas precisam entender quem é Jesus. Eu não vou parar de pregar. Pedro podia ser preso, Pedro podia passar porque ele precisasse passar, mas Pedro não deixava de anunciar a palavra. Tanto que Pedro, em Atos,
nem parece aquele Pedro que andava com Jesus, aquele Pedro imaturo, aquele Pedro carnal, aquele Pedro que fazia tantas coisas erradas. A gente vê essa transformação de Pedro aqui. Só que Pedro tinha entendido quem era Jesus, qual era o caráter dele, qual era o caráter da palavra, qual o caráter de Deus. Ele entendeu, não, eu nasci para isso, nasci de novo para isso, eu recebi o Espírito Santo para isso, e eu vou continuar falando da palavra, falando de Jesus, independente de quem me ordene, independente se é uma autoridade. E Pedro fala com as autoridades aqui de uma forma super educada. Ele se impõe, ele fala quem ele é, ele fala que ele vai continuar na palavra, mas ele vê uma forma de falar isso. Eu acho interessante também, tem em Daniel 3, 1, 8. Fala assim, conta a história de Sedraque, Mesaque e Abidnego. E é uma história muito interessante, porque naquela época tinha um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele tinha mandado fazer uma estátua muito grande de ouro, e ele tinha feito como se fosse uma festa, como se fosse uma comemoração, e mandou chamar todas as autoridades. E dentre essas pessoas, ele chamou, esses 3 rapazes. E esses rapazes eram homens tementes ao Senhor. E ele ordenou, que quando os instrumentos começassem a tocar, quando a música começasse a tocar, que todo mundo se ajoelhasse, se prostrasse e adorasse essa estátua. E como sempre, tem sempre pessoas, a gente vê nessas histórias tentando passar a perna em pessoas que são de Deus. E já falaram, esses 3 eles não estão se ajoelhando. E só que para isso tinha uma regra, que era a seguinte: quem não se ajoelhasse, quem não adorasse aquela estátua, ia ser jogado numa fornalha, uma fornalha. E eles não fizeram. E o que aconteceu? Eles foram jogados nessa fornalha. E foi tão intensa a história, foi tão forte que eles falaram, eles chegaram a esquentar, dobrar a intensidade dessas chamas para jogar eles lá dentro. E aqui fala, no 6, 3:6, Daniel 3:6. Qualquer que não se prostrar e não a adorar a estátua, no mesmo instante será lançado na fornalha de fogo ardente. No 16, responderam Sedraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. O que aconteceu? Eles foram jogados lá dentro. Só que, para surpresa de todo mundo, quando eles foram jogados lá dentro, eles viram uma sombra de uma 4ª pessoa lá dentro, E a palavra fala que era um anjo de Deus que estava protegendo eles. E pro impacto deles e para o choque deles, esses homens saíram de dentro dessa fornalha intactos, sem nenhum fio de cabelo queimado. E todo mundo que estava lá, todo mundo que viu, o próprio rei, as pessoas conseguiram ver que esse Deus era um Deus verdadeiro, que esse Deus era um Deus que funcionava, esse Deus que era um Deus que quando a gente pedia um socorro, ele vinha como um socorro para nós. E isso é lindo, porque a gente vê essa história sendo finalizada com a glória de Deus mostrada, revelada a esses homens. Eles perceberam que aquela estátua não faria nada por eles, mas o Deus deles, de Sedraque, Mesaque e Abidnego, esse Deus funcionava. Esse Deus era um Deus que atendia aos seus filhos, E eu achei muito interessante essa história, eu acho que é uma forma de mostrar que nem sempre a gente precisa ser submisso a uma autoridade que pede algo pra nós. Se ela está fora da palavra, meu amigo, pule fora. Sai de perto. Tá errado. Não é bom. E você pode dizer, está fora da palavra, eu sou cristão, eu sou crente, meus princípios são bíblicos, eu creio na palavra, a palavra fala isso, a palavra fala que é errado fazer isso e eu não vou fazer. E sabe, pode parecer difícil, pode parecer bem intenso, ainda mais falar isso às vezes para um chefe, para um pastor, para um líder, para o seu esposo, mas sabe, o mesmo Deus de Sedraque, Mesaque e Abidnego é o mesmo Deus que você tem. E só que agora com uma aliança, uma aliança de filho. E pode ter certeza que no final
vai ser pra honra dele. E ele não vai te deixar na mão. Tem uma outra passagem linda também, que é em Daniel, ainda em Daniel. E a gente tem um exemplo do próprio Daniel, né? Que é uma história bem conhecida, vocês já devem ter ouvido falar, que é a história de Daniel e a cova dos leões, né? Então, Daniel 6, do 1 ao 28. Eu vou abrir pra vocês aqui pra gente ler. Engraçado que em Daniel fica bem fixado sobre essa questão de autoridades, né? Que ele fala aqui, ó. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordavam que o rei estabelecesse um decreto, né? Esse decreto era o decreto que as pessoas não podiam orar, adorar, né? Orar para nenhum deus que não fosse o deus deles durante 30 dias. E esse decreto foi um decreto criado, na verdade, para atingir Daniel, né? E foi um decreto manipulado. E caso contrário, caso essas pessoas orassem ou adorassem a Deus, as pessoas seriam jogadas na cova dos leões. Esses decretos, depois que lançados, eles não eram voltados atrás. Eles tinham que ser cumpridos. Mas a gente sabia que o Daniel era um homem com coração temente ao Senhor, era um coração voltado para o Senhor, era um coração obediente, era um coração que estava disponível e ensinável, né? E isso é algo muito importante. Daniel era um homem que também tinha essa consciência do caráter de Deus, né? Que Deus era bom. E o que aconteceu? Daniel foi jogado. O próprio Daniel, quando foi jogado, o rei, quando viu que teria que jogar Daniel, ele ficou chateado, ele ficou triste por ter que jogar Daniel, porque ele percebeu essa manipulação. Sem falar, mas ele deve ter percebido essa manipulação para atingir Daniel. E Daniel, ele foi jogado nessa cova dos leões. Eu vou ler aqui, ó. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, ele não foi afrontoso, ele não chegou na frente, não é pra orar? Aí ele foi lá na frente de todo mundo orou. Não, Daniel, ele só simplesmente fez o que ele sempre fazia, que é ir lá na janela do quarto dele, orava 3 vezes ao dia. Daniel não foi afrontoso e foi lá e orou 6 vezes ao dia, porque agora que não pode eu vou fazer. Não foi isso, ele simplesmente continuou tendo a rotina dele, a vida dele e a devoção dele ao Senhor. Daniel não foi afrontoso, ele simplesmente se manteve firme na crença dele, na ideia e na crença que aquele era o Deus dele e que ele não ia deixar de servir o Deus dele por decreto nenhum. Ele morreria pelo Deus dele. E isso é lindo, porque ele sabia naquela época que se esse decreto funcionava e ele funcionava, ele seria jogado na cova dos leões. Mas ele preferiu ficar com o Senhor. E Daniel foi jogado lá. A palavra, né, vocês podem ler essa história de Daniel depois, é linda. Daniel 6, leia ele todo, por favor. Daniel é jogado lá e ele passa a noite lá. E na manhã, né, quando eles pedem para abrir a cova, Daniel sai de lá intacto. Tanto que esses homens que manipularam, que foram jogados, na verdade foi ele, a família dele inteira jogada lá, dava pra ver que os leões estavam tão famintos que antes deles caírem, deles encostarem no chão, no próprio ar, os leões comem essas pessoas. E Daniel sai de lá intacto, porque mais uma vez Deus mandou um anjo pra fechar a boca dos leões e ninguém encostasse em Daniel. Então, mais uma vez, a glória de Deus é mostrada. As pessoas viram quem era o Senhor de Daniel. As pessoas conseguiram ver. Então, com certeza, quando você precisar falar não para alguma coisa, ou dizer, eu não vou fazer isso, eu não posso, ou é errado, eu não vou me conectar a isso porque é errado, sempre Deus vai estar do seu lado. A palavra está do seu lado, você está guardado na palavra, você está debaixo da palavra. Há uma proteção e há uma unção, uma graça disponível para proteger você, independente do que aconteça. Você não pode ter medo de perder o emprego porque você teve que dizer não ao seu chefe porque aquilo era errado. Você não pode ter medo de perder uma sociedade com alguém porque alguém te pediu para fazer algo ou te ordenou para fazer algo que era errado. Você não pode ter medo de um divórcio porque seu esposo pediu algo ou solicitou ou exigiu algo que é pecado e é errado.
Você tem que ser temente à palavra, você tem que amar a palavra, você tem que, como eu disse anteriormente no vídeo, você tem que conhecer o caráter de Deus. Deus nunca vai te pedir algo que vá contra a palavra dele. A palavra dele é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra que funciona, mas é uma palavra cheia de princípios, é uma palavra que também ordena que os princípios sejam cumpridos e não quebrados. Então eu quero te incentivar a meditar nessa palavra, a assistir todos os vídeos, assistir todas as aulas, a meditar na sua vida se tem algo que esteja te atrapalhando ou te incomodando, alguns desafios que você vai ter que escolher. Muitas vezes na vida cristã, você vai ter que passar por desafios e decidir, eu vou ficar desse lado, eu vou ficar com a palavra, eu vou ficar firme, eu não vou voltar atrás, independente de qualquer coisa, ou eu vou ceder para não perder um emprego, para não perder um casamento, para não perder um cargo na igreja. E sempre que você fica com a palavra, sempre que você toma uma atitude, uma ação, uma posição de ficar com a palavra, de amar essa palavra, de guardar esses princípios, a glória de Deus, a honra vai ser para Deus, a glória vai ser para Ele. E Deus se alegra com isso. E isso não deixa de ser um passo de fé. Você permanecer na palavra, você guardar essa palavra, você ficar com os princípios, são passos de fé. Você está crescendo em fé, você está avançando em fé. E você está aperfeiçoando o seu caráter. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, assistam a aula número 10. Nós temos mais aulas aí ao longo da semana. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem também entrar em contato. Nós vamos responder com o maior amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Leiam o Daniel 6, leiam o Daniel 3, também eu separei Atos 4. São leituras importantes, são estudos importantes que vão te ajudar, vão te inspirar para você entender o quanto é importante você conhecer o caráter de Deus, conhecer a palavra, entender quando você precisa ser submisso ou não, quando você precisa consultar o Senhor, a palavra, para entender se o que estão te pedindo, te solicitando está correto. E eu espero que você goste, tenha uma boa semana. A graça e a paz.